da minha programação dos esboços para esta série de mensagens, mas o Espírito me dirigiu para que eu pudesse trazer esta palavra. Então, que você hoje receba esse alimento espiritual no seu coração, com paz, com entendimento daquilo que Deus quer falar com você. Então, o tema desta noite, passos de fé. Nós estamos aprendendo a dar passos de fé. E hoje nós vamos aprender sobre renunciar. É um passo de fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Eu tenho trazido aqui essa direção do Senhor e falado que nós encontramos na Bíblia Sagrada, sempre que há uma grande bênção, sempre que há um grande milagre, sempre que algo extraordinário acontece, por trás de um grande feito de Deus, há uma ação, uma atitude de fé. Todas as vezes que nós nos movemos através da fé, é perceptível, o sobrenatural de Deus acontece. E quando nós falamos de fé, o que nós estamos acostumados? Sempre quando se trata de fé, o primeiro pensamento que vem é o que a fé atrai. Sempre quando você vai falar com qualquer pessoa acerca da fé, as pessoas pensam o seguinte: olha, a fé vai atrair a vitória, a fé vai me libertar do problema, a fé vai afastar o mal do meu caminho. Sempre nós conectamos a fé a um benefício da parte de Deus para com as nossas vidas. Mas também é importante nós entendermos que, além das grandes conquistas geradas pela fé, a fé nos mostra um dos aspectos talvez mais fortes, que é a renúncia. Um dos aspectos mais fortes da fé, ou quiçá o aspecto mais poderoso da fé, ele vai nos mostrar que a fé exige muitas vezes da nossa parte uma renúncia. E a própria palavra renúncia já diz muita coisa, né? Renunciar é deixar algo para abraçar outra coisa, ou seja, você abre mão de algo por causa de outra coisa. Não dá para abraçar duas coisas ao mesmo tempo. Mais ou menos isso, simplificando aqui o que eu quero dizer. Por exemplo, quando se fala de fé e renúncia, por exemplo, Cristo renunciou o seu trono, Cristo renunciou a sua glória, Cristo renunciou todo o seu poder e majestade para se entregar numa cruz por mim e por você. A fé exige renúncia. Deus renunciou o seu próprio Filho para que ele pudesse morrer no meu e no seu lugar, numa cruz, para que nós tivéssemos salvação. Então, a Bíblia mostra que todas as pessoas que viveram uma vida de fé, muitas vezes viveram uma vida de renúncia, abriram mão de muitas coisas. E por que eu creio que Deus quer falar isso conosco? Porque nós vivemos uma geração em que nós não queremos abrir mão de nada. Nós queremos apenas ter, nós queremos receber, nós queremos ganhar, nós não queremos perder, nós não queremos prejuízo, nós não queremos problema, nós não queremos nenhum tipo de frustração, nós não queremos nada que contrarie a nossa vontade, porque nós achamos que a fé é algo tão poderoso que não pode nos contrariar. A fé é algo tão maravilhoso ao ponto de mover montanhas, que porque nós temos uma fé, nós não temos que abrir mão de nada. É um pouco diferente quando nós analisamos a Bíblia Sagrada. A gente vai perceber sim, que a fé move montanhas, a gente vai perceber sim, que a fé move o sobrenatural, faz com que o milagre aconteça, mas a fé também exige de nós renúncia. A fé exige de nós muitas vezes uma atitude de abrirmos mão, principalmente, da nossa própria vontade, em prol da vontade divina. Abrirmos mão do nosso ego, do nosso eu, do nosso lado humano, para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante.
ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, ou seja, esta vida que agora me resta na carne, eu a renuncio pela fé, para viver a vida do Filho de Deus. Ou seja, para viver o meu chamado, para viver aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu falar uma coisa para você entender isso com muito carinho. Para sermos cristãos, nós precisamos renunciar muitas coisas. Para vivermos a vida de santidade, para vivermos uma vida íntegra, para vivermos uma vida reta, para vivermos uma vida que agrada a Deus, nós temos que renunciar muitas coisas. E às vezes a maior dificuldade que o ser humano tem é renunciar à sua própria vontade. Às vezes nós somos um pouco, entenda pelo Espírito, crianças mimadas. Eu quero Deus, eu não abro mão, eu quero, e eu quero. Quando na verdade Deus olha para nós e fala assim: renuncie, negue-se a si mesmo, abra mão disso em favor de mim, da minha obra. E por que eu e a bispa ontem nós falávamos muito sobre isso? Porque nós completamos aniversário de casamento. Nós estamos juntos há mais de 2 décadas. E nós falávamos, e eu fiz uma pergunta para ela. Nós paramos ontem para tomar um café, passamos a tarde batendo papo, conversando. E eu falei: o que você faria de diferente ao longo desses anos? Aonde nós erramos? O que nós precisamos corrigir? O que nós precisamos acertar para os próximos 20 anos, se nós vivermos tudo isso, obviamente, né? E nós começamos a conversar e nós chegamos a uma conclusão que nós renunciamos muitas coisas. E eu falava para ela: eu abri mão ao longo desses 20 anos, talvez de coisas que hoje talvez eu não abriria tanto. Eu renunciei tantas coisas que talvez hoje eu não renunciaria tanto. E nós chegamos a uma conclusão: a nossa vida foi uma renúncia. Ao longo dos nossos anos de casados, paralelamente, nós temos mais de 20 anos de vida ministerial. Mais de 20 anos que nós estamos pastoreando igrejas. E nós pensamos, ao longo desses 20 anos, nós abrimos mão de muita coisa. Nós tivemos que renunciar, muitas vezes, estar com os nossos filhos. Nós tivemos que renunciar, muitas vezes, estar com a nossa família. Nós renunciamos um desejo que nós tínhamos de fazer alguma coisa para atender as famílias de Deus. Muitas vezes nós renunciamos à comida na mesa, sentados, e largamos tudo e saímos com fome para atender alguém. Muitas vezes saímos de madrugada, enquanto todos dormiam, e nós saímos para poder socorrer famílias, para ajudar famílias. Muitas vezes famílias passando por problemas, situações às vezes dramáticas de casal, brigas, guerra, tantas coisas, e nós abrimos mão. E quando nós conversávamos sobre isso, eu cheguei em casa, o Espírito Santo me falava, para que eu trouxesse isso para a igreja, que cristianismo é uma renúncia. Porque se nós não estivermos dispostos a renunciar, nós não entendemos o que é o cristianismo. Porque nos tem sido ensinado ao longo desses últimos anos que cristianismo é receber, é ter, é possuir, é grandeza, é tudo para nós, é tudo nosso, nós merecemos, porque nós somos filhos, nós merecemos. Eu tenho filhos, e os meus filhos merecem muitas coisas, mas não merecem tudo. Mesmo que eu possa dar a eles algumas coisas que eles mereçam, não significa que eles mereçam tudo. E não significa que eles vão ter que ter tudo. E significa também, para que eles tenham algumas coisas, eles precisam renunciar também outras, né? Renunciar às vezes à própria vontade. E a Bíblia mostra isso e exige de nós esse olhar atento, né? Esse olhar principalmente para a nossa vida com Deus. Porque se você não estiver disposto a renunciar coisas pelo cristianismo, se você não estiver disposto a renunciar coisas por nome da fé, se você não estiver disposto a renunciar à sua própria vida para viver a vida de Cristo, você não entendeu o que é o cristianismo. E olha, entenda com carinho o que eu vou dizer. Muitas pessoas não entenderam. Muitas pessoas veem o cristianismo como uma oportunidade de serem abençoados. Veem o cristianismo como uma oportunidade de terem a sua vida transformada.
mas não entendem que essa transformação passa por abrir mão de muitas coisas. Olha, por exemplo, como o cristianismo é uma renúncia. Deus chama Abraão, fala para Abraão que vai fazer dele pai de uma grande nação, que abençoaria Abraão, que faria o nome dele grande e etc. Nasce Isaque e chega um dado momento em que a Bíblia fala em Hebreus 11:17, pela fé. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ou seja, a Bíblia diz que ele estava disposto a sacrificar Isaque, porque Deus lhe requeriu que assim ele o fizesse. A questão é, quantos de nós estamos dispostos a sacrificar o que nos traz alegria, bem-estar, felicidade e conforto em razão da nossa vida na fé? Muitos não estão. Muitos não estão. Com todo carinho, nós temos agora inúmeras aqui famílias pela internet, eu estou acompanhando aqui, obviamente, pelo YouTube, fora as outras mídias sociais, estamos aqui com muita gente assistindo. Tantas pessoas que moram longe, pessoas que estão em outros estados, eu estou vendo aqui pessoas em outros países, obviamente, nos assistindo agora, mas quantas pessoas estão a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 500 metros, 600 metros daqui e não renunciaram estar em casa para estar na casa de Deus? E, bispo, mas olha, isso é uma coisa que, mas com todo carinho, pessoas estão me assistindo agora pela internet, poderiam estar aqui, que não quiseram renunciar o conforto do seu lar para estar aqui congregando, participando do culto, está participando virtualmente, mas alguns, não sou eu que sei, Deus sabe que poderia estar aqui. Por que isso é importante? Porque quando nós renunciamos à nossa própria vontade, não é entre você e a igreja, não é entre você e eu, não é entre a minha oração e a sua, é entre você e Deus, é entre a sua oração e a resposta de Deus, é entre a sua oração e o que Deus vai dizer a você, sim, amém, porque Deus sabe exatamente o que eu renunciei, e Deus sabe exatamente o que cada um dos senhores e senhoras tem renunciado por conta dele. Vocês conseguem entender que a vida de um cristão é uma renúncia? Porque senão, Deus não faz acepção de pessoas, obviamente que não faz, mas vem cá, então eu não renuncio nada, eu não tenho, nenhum compromisso com nada, e a minha vida é uma boa, uma bênção. Não. A Bíblia diz que Abraão, quando posto à prova, e se Deus provou Abraão, que é o pai na fé, antes da lei, isso indica que Deus prova tanto a mim como a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, e vocês que estão, obviamente, também pela internet. Você consegue entender o que Deus está falando? Todos nós somos postos à prova. Todos nós, em algum momento, vamos ser postos à prova para ver o que nós abrimos ou não abrimos mão. Porque nós falamos isso de boca cheia. Eu não abro mão disso. Olha, eu não abro mão disso. Nós falamos, eu não vou abrir mão do meu conforto, eu não vou abrir mão de ficar na igreja, eu não vou abrir mão de ficar em casa para ir nesse frio à igreja, eu não abro mão. Isso é uma opção que todos nós temos. Agora, será que este não abrir mão não é exatamente aí que Deus está te colocando à prova para você ser provado e aprovado? Ou para você ser provado e aí por conta própria não ser aprovado? A bispa abriu um texto aqui, eu temi e tremi. Porque eu estava com essa mensagem pronta, e quando eu vi, não conversamos nada, ela colocou no ofertório. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas também teve um outro que ele diz assim, servo infiel. Então, há o servo fiel. Não deixa de ser um filho, mas há o filho fiel e o filho infiel. E Deus não trata da mesma forma. Porque assim, se assim o fosse, nós um dia não estaríamos diante do tribunal de Deus para sermos julgados por meio daquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Então, é importante a gente entender isso. Olha só, a quem tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também
figuradamente, o recobrou. Então, a Bíblia mostra que Abraão, eu estou disposto a sacrificar. Ele acreditava, bom, mesmo que ele esteja morto, Deus pode trazer ele dos mortos. Bom, isso era o pensamento de Abraão, não é algo que Deus havia dito a ele. Deus não havia dado nenhuma garantia a ele, mas porque ele era o pai na fé, ele confiava tanto em Deus, ele acreditava tanto em Deus, ele disse, eu renuncio, porque eu sei que de Deus não vem nada ruim. E você vai entender isso daqui a pouco, que a renúncia ela não é ruim. Renunciar por amor a Cristo não é ruim. Não pense que quando nós abrimos mão de alguma coisa por causa do Senhor, isso é uma penitência. Abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus, ou seja, obedecer ao ponto de colocar a sua vontade de lado, só pela fé, para fazer a vontade de Deus, isso não é algo ruim. É algo que vem da parte do Senhor, recompensa, tá bom? Não pensa porque eu abri mão. Bispo, ao longo dos 20 anos você falou aí que você abriu mão de um monte de coisa, você sacrificou um monte de coisa. Mas eu fui muito mais abençoado, fui muito mais honrado do que você possa imaginar. Eu abri mão de muita coisa, mas Deus me deu muito mais pelo qual eu abri mão. Porque a Bíblia, exatamente, vou te mostrar daqui a pouco, fala sobre isso. O que eu quero que você entenda, o cerne dessa mensagem, é que às vezes nós estamos vivendo, sempre pensando no que Deus pode me beneficiar, o que Deus pode trazer para mim, o que a fé pode me trazer de bênção, o que a fé pode me trazer de conquista. Você já se perguntou o que você pode trazer de bênção para a vida das pessoas através da sua fé? Você já se perguntou aonde Deus quer te usar ao ponto de você negar a si mesmo para que a sua vida seja uma bênção por onde você passar? Será que o cristianismo é só uma causa própria, um benefício próprio? Será que Deus criou tudo apenas para me beneficiar? O maior benefício nós recebemos de Deus foi a renúncia de Cristo da sua própria vida para nos salvar. Ele nos salvou. E agora, é importante nós entendermos que cristianismo é uma renúncia. Eu falo isso, amados, com muita responsabilidade. Bato na tecla sem nenhum receio. Poxa, quantas pessoas, hoje nós estamos com muitas pessoas aqui hoje, sim, mas quantas outras tantas poderiam estar aqui? Não é porque tem um compromisso, não é porque é algo muito importante, é porque não quiseram renunciar a algo para estar aqui. Isso é uma gota de água no oceano. Mas quantas vezes nós não renunciamos a algo porque nós queremos um prazer temporário? Quantas vezes nós não renunciamos a algo porque nós queremos atender a nossa necessidade? A Bíblia mostra sempre que algo grande precisa acontecer, junto com isso vem uma renúncia. Olha aqui, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser, isso é uma renúncia, maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então a Bíblia fala que Moisés, ele fala assim, olha, eu vou abrir mão de todo o tesouro do Egito, porque eu contemplo algo maior. Eu contemplo algo que o tesouro do Egito não vai me trazer. Então quando nós renunciamos, a renúncia é por algo maior. A renúncia é por algo que nós fazemos maior do que nós podemos imaginar. Porque hoje eu entendo porque a Bíblia diz que quando nós fizermos alguma coisa, façamos como para Deus e não para com homens. Porque você imagina se nós fizéssemos tudo como se fosse para com os homens? Aí eu seria o primeiro a não estar mais aqui. Porque homens decepcionam, homens nos traem, homens falam de nós pelas costas, homens zombam de nós, homens nos ridicularizam, homens torcem pela nossa queda, homens torcem para nós nos arrebentarmos, homens nos traem, homens nos enganam, homens não nos ajudam. Se nós estivéssemos aqui servindo uns aos outros, humanamente falando, a igreja não existiria. Cristo
na sua infinita sabedoria, diz assim: sirva não como a homens, mas como a Cristo, porque essa é a única maneira de nós continuarmos com a igreja viva. Por isso Paulo diz: não veja ninguém na carne, veja Cristo na pessoa. Por que Cristo nos dá sempre este alento? Por que a palavra nos traz sempre esta revelação e essa direção divina? Por quê? Porque é a única forma de nós abrirmos mão de quem nós somos para servir uns aos outros. Porque na carne, nós não nos serviríamos. Na carne, na primeira, segunda, terceira decepção, você fecha a porta, você vai embora, você vai seguir a tua vida, eu seguiria a minha. Então por que a Bíblia nos fala exatamente isso? Porque, amado, há um tesouro muito maior, há uma riqueza muito maior quando nós servimos e servimos para Cristo. Há um galardão quando você abre mão, há uma recompensa, que não é uma recompensa que o pastor da igreja vai te dar, não é uma recompensa que alguém vai poder te trazer, é uma recompensa divina, é uma recompensa da parte de Deus. Paulo faz uma leitura, né? Paulo faz uma análise de Moisés, não é Moisés falando, é Paulo escrevendo aos Hebreus. Ele faz uma análise, uma analogia de como ele imagina que Moisés vivenciou aquele momento da vida dele. Ele fala: olha, Moisés, quando o homem feito, recusou ser chamado neto de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver nos prazeres transitórios do pecado que o Egito lhe proporcionava. Aí no versículo 26 ele diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha o versículo 27, como a renúncia é um ato de fé. Pela fé, a renúncia é um ato de fé. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, abandonou o Egito. Agora, o que é o Egito? O que é o Egito? A gente fala: o Egito é o mundo, né? O que é o Egito que ele abandonou? Quando ele diz que ele abandonou o Egito, a gente sempre tem esse: não, o Egito é o mundo, o mundo. O Egito só era o maior berço da humanidade, da época. Quando a Bíblia diz que ele abandonou o Egito, ele abandonou um nome, ele abandonou um status social. Quem ele era? Neto de Faraó. Ele abandonou um status social, ele abandonou toda a fortuna e o poder que o Egito lhe proporcionava, porque ele era um cidadão de alto patente do Egito. Ele abandonou todas as pessoas que o serviam, ou seja, ele abandonou ser servido para servir. Ele abandonou o prestígio e a dignidade que ele tinha. Ele abandona tudo, com uma única razão: o que Deus tem para mim é maior. E o que nós hoje buscamos é justamente o oposto. Nós não queremos abandonar o que nos traz posição social. Nós não queremos abandonar o que nos dá destaque, o que nos dá uma credencial, porque parece que nós queremos ser mais importantes do que o próprio Cristo. Às vezes nós achamos, né, que nós precisamos de alguma credencial para sermos reconhecidos ou para... Amado, o próprio Cristo diz que ele veio para servir. Ele veio como filho de um carpinteiro. Enquanto os grandes religiosos esperavam um rei, ele nasce numa manjedoura. Enquanto todos esperavam que ele fosse um grande nome na corte, um grande profeta, um grande homem, ele sai de um lugar chamado Nazaré, de onde não vinha nada de bom, e eis que surge. Todo mundo esperando ele entrar em Jerusalém com exércitos, soldados, com toda a pompa, ele entra montado num jumento. E aí nós achamos que cristianismo é uma causa própria. Escuta, abre o teu olho. Cristianismo não é para beneficiar você. Cristianismo não é para enriquecer a mim e a você. Cristianismo não é para te dar um nome de destaque na sociedade e todo mundo te respeitar. Cristianismo é renúncia. Eu renuncio o meu nome, como Moisés renunciou. Eu renuncio os meus títulos, ou seja, eu vou servir. Porque lá fora você pode ser um juiz. Você pode ser quem você quiser ser.
Você pode se achar a pessoa mais importante da face da terra, mas eu quero dizer uma coisa para você, tanto lá quanto aqui, para Deus você é a mesma pessoa, igual o irmão que faz faxina, que limpa o banheiro, ou que limpa esgoto na rua, desculpa a expressão, o que limpa a fossa e o que senta numa mesa com uma caneta de ouro. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário. Porque se você, por causa da tua grandeza, do seu título, ou de qualquer coisa que você tenha alcançado, você não renuncia a isso por amor de Cristo, você não serve para o reino, você não é apto. Eu não sou apto, você não é apto para o reino, você não entendeu o que é cristianismo. Cristianismo é renúncia. A gente não pode viver buscando a nossa grandeza, o nosso status. Não sou eu que estou falando não, amados. A fé é que exige renúncia, seja de lugares, seja de conforto, seja de pessoas. A fé vai exigir negar a si mesmo. E não sou eu que estou falando, porque você vai dizer, o bispo, porque ele é bispo, ele teve que abrir mão de um monte de coisa, agora ele quer que eu abra. Eu não sou eu. Essas são as palavras ditas na Bíblia, pelos lábios, não de Paulo, aí não foi os profetas maiores, não foi Isaías, não foi Jeremias, não foi nenhum profeta. Aí, essas palavras saíram dos lábios de Jesus. Não foi ninguém que falou, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi ninguém. Quem falou, eu quero que você entenda isso, Mateus 16, 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, o que ele diz? A si mesmo. Quando ele diz a si mesmo se nega, ele está falando do quê? O que é negar a si mesmo? É abandonar tudo. Quando aquele jovem rico fala, o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus? Ele falou, vai e vende tudo. Larga tudo, vende tudo, tua riqueza, larga tudo e me segue. Abandona a tua identidade, abandona quem você é, abandona, eu entendo isso, hoje eu entendo isso, quando a Bíblia diz assim, larga tudo, toma a tua cruz e me segue. Sabe o que significa isso? Jesus deixa claro que uma vida na fé tem um modo de vida, né? Nós não estamos acostumados a abrir mão. Nós queremos que o cristianismo nos dê um grande nome. Nós queremos que o cristianismo nos faça alguém maior do que nós merecemos ser. Nós queremos a glória do cristianismo para nos ufanar. A verdade é essa, às vezes nós somos religiosos. Às vezes nós queremos que o cristianismo nos torne um semideus, onde tudo é para nós, onde o que mais importa é a minha vontade, onde o que mais importa é o que eu preciso, o que eu quero. Quando o mestre nos ensina, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O seu nome não é o nome que está acima de todo nome, mas às vezes nós queremos o nosso nome grande, mas nós cantamos, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, mas que o meu nome seja grande, para que as pessoas me notem, para que as pessoas me respeitem, para que as pessoas me honrem. As pessoas só vão te notar, só vão te honrar e só vão te respeitar se Cristo inclinar o coração dessas pessoas para que isso aconteça. Do contrário, é bajulação, do contrário, é interesse no que você pode dar, é interesse no que você tem, e isso passa, e isso não tem valor nenhum. Agora, quando Deus inclina o coração de um rei em favor de alguém que abre mão de tudo para servi-lo, aí ele faz como ele fez com José no Egito. Faraó diz, eu tiro o anel do meu dedo, eu ponho na tua mão, porque sentado no trono eu sou faraó, fora dele você é maior do que eu. Porque aí o mundo te reconhece, não porque você tem um nome, mas porque você tem um Deus que está em você, que habita em você, por causa da renúncia que você durante a sua vida teve diante dele. Está dando para entender? Não. Está dando para entender? Como é importante nós compreender. Jesus fala isso aqui, amados. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A gente vive uma vida buscando só
aquilo que nos é interessante. A gente busca tudo. Nós não estamos, volto a dizer, nós não estamos acostumados a abrir mão da nossa vontade. Nós não estamos acostumados a abrir mão da nossa vontade. Nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Nós queremos muitas coisas, mas nós não estamos, muitas vezes, dispostos a abrir mão da nossa vontade. Normalmente, né, não se busca religião porque você quer renunciar a alguma coisa. Por que as pessoas buscam a religião? Ninguém busca a religião porque quer renunciar a algo na sua vida. Muito pelo contrário. As pessoas buscam a religião porque elas têm uma visão, muitas vezes, de que Deus tem aquilo que lhes falta. Eu vou buscar a religião porque eu vou encontrar a felicidade. Eu vou buscar a religião, eu vou buscar a igreja, eu vou buscar a Cristo, porque Ele tem algo para mim. Longe de pensar, eu vou buscar a Cristo para renunciar o pecado, eu vou buscar a Cristo para renunciar o meu eu vou buscar a Cristo para renunciar a mim mesmo. Nós não pensamos assim, amados. A Bíblia mostra homens que foram listados na galeria de heróis da fé, e eles só estão lá, e eu entendi isso, queria compartilhar com vocês, por uma única razão. Há uma galeria de heróis na fé. E os nomes desses homens só estão lá porque eles renunciaram, negaram a si mesmo. É a única forma de nós sermos honrados por Deus. É quando Ele encontra em mim e em você um coração disposto a renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E aí, o leque é muito maior do que nós imaginamos. Porque quantas vezes nós não estamos dispostos a nos sacrificar para honrar a Deus? Quantas vezes nós não estamos dispostos a perdoar? Quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, de qualquer outra coisa? Quando a Bíblia manda perdoar, às vezes perdoar é uma renúncia. Eu já pedi perdão, mesmo não tendo feito nada de errado. Eu já pedi perdão para pessoas porque elas se sentiram de alguma forma mal ou para buscar a paz. Eu já pedi perdão. Isso é uma renúncia. Isso é uma renúncia. Você renuncia o seu orgulho, você renuncia a sua razão, você renuncia a tudo. Cristo foi posto à prova diante de Pilatos. Eles dizem que você é o Cristo, que você é isso. E você é o que tu dizes que eu sou. Ele disse, eu não sou nada. Para isso nasci, vou morrer, é isso, é o que me resta. Ele não se defendeu. Então, cristianismo, eu queria frisar muito isso para você hoje, né? Porque a Bíblia mostra que aonde há renúncia, há honra. Aonde há renúncia, há a bênção de Deus. A minha pergunta para você é, você está disposto a renunciar o quê? Dentro da sua própria vontade. O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a renunciar? Se é um vício de estimação que você tem, você está disposto a renunciar? Bispo, eu já tenho esse vício de estimação, é a pornografia, é a bebida, é o cigarro, já é um vício de estimação que eu tenho há 20 anos. E aí? E você não está disposto a renunciar por causa de Cristo? Bispo, eu tenho coisas, sabe, que eu sei que eu tenho que fazer, porque Deus me chama para isso, mas eu não consigo abrir mão. Então você não está disposto a renunciar. Porque nós queremos a bênção, mas e a renúncia que a bênção exige? Nós queremos desfrutar da eternidade no céu, mas não queremos renunciar aos prazeres da terra. Nós queremos desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus, mas não queremos renunciar a um coração endurecido, e às vezes deixamos de ser a bondade e a misericórdia de Deus na vida das pessoas. Aconteceu uma coisa interessante hoje aqui na igreja. Nós vimos o vídeo, quem cuida da vida social da igreja não sou eu, é a irmã Val. E
A Val trabalha durante o dia todo, obviamente, como todos nós, não estava aqui na igreja, e eu estava aqui hoje na igreja esperando a bispa, que ela estava no estúdio de podcast. Eu estava aqui embaixo esperando a bispa, e aí bateram na porta da igreja, e eu ouvi e disseram: bispo! Não, bispo não, pastor! Eu falei: opa, é ele? Olhei ali pelo vidrinho, era um senhor, ele disse: olha, eu estou precisando de ajuda, tenha um alimento. Aí eu abri a porta, ele disse: olha, eu trabalhei o dia todo, e eu sou pintor, eu pinto, faço limpeza, faço isso, faço aquilo, só que eu não consegui nada. Eu olhei, estava com a bicicleta, uma caixa daquelas de plástico, tinha ali acho que um feijão, um arroz, alguma coisa, eu precisava de um mantimento, precisava levar alguma coisa para casa. O senhor pode me ajudar? Eu falei: olha, volte às 7h da noite, que a Val está aqui, ela resolve isso para o senhor, não sou eu que resolvo. O senhor volta às 7h da noite, porque eu nem sei o que tem, o que não tem lá na cozinha. Eu fechei a porta, aquilo começou a me inquietar. Disse: como é que eu vou despedir esse homem de mãos vazias? Como é que eu vou dispensar esse homem? Ele disse: eu não posso vir de noite, eu moro lá na 45, para eu vir para cá, eu tenho um problema na vista. Mas eu vou vir. Falei: combinado. Fechei a porta e eu sentei ali, e começou a me incomodar. Eu falei: pera lá, deixa eu entrar. Fui na cozinha, comecei a vasculhar, abre caixa, fecha caixa, abre caixa, vai em caixa, e não achei nada. Achei um pacote de arroz de 5 quilos, que provavelmente é o arroz que eles vão fazer amanhã para as marmitas, para eles saírem para a rua. Falei: bom, amanhã é outro dia. Eu achei isso e achei um pacote de leite, não tinha nada, não tem nada no estoque da igreja, não tem nada. Não tem absolutamente nada de mantimento no estoque da igreja. Quando eu vi aquilo, eu falei: não posso dispensar ele de mão vazia. Eu peguei o pacote de arroz, saí, ele estava aqui do lado, encostado no muro da igreja, na parede da igreja, olhando para o alto. Eu abri a porta e disse: eu estou aqui. Eu falei: olha, a única coisa que eu tenho, que eu achei, é um litro de óleo, um pacote de leite em pó e um pacote de arroz de 5 quilos. Pus numa caixa, pus dentro da caixa dele. Falei: olha, é o que eu posso, mas se eu volte outras vezes, a gente vai tentar deixar aqui providenciar uma cesta básica para poder te ajudar, tá bom? Então, assim, eu não poderia deixar alguém sair da porta da igreja de mãos vazias. Às vezes a gente renuncia a ajudar alguém por qualquer razão. A gente renuncia a estender a mão por qualquer razão. E eu me coloquei no lugar daquele senhor. Eu me coloquei, se fosse eu precisando levar comida para os meus filhos em casa, como um dia eu já precisei. Então, a renúncia que eu falo, às vezes é você abrir mão de algo que você tem para outro. O cristianismo exige renúncia. O cristianismo exige de nós entender que nós estamos aqui de passagem para sermos provados e aprovados por Deus, ou não. Ou não. Estou dizendo de salvação. Estou dizendo de ser aprovado ou não aprovado. Todos os dias nós temos a oportunidade de renunciar o mal para fazer o bem. Todos os dias nós temos a oportunidade de renunciar o bem para fazer o mal. A escolha sempre está nas nossas mãos. E a gente vê pessoas que deram a vida para que a palavra chegasse até nós. E sabe, eu queria caminhar para o final da mensagem falando isso. Será que nós estamos dispostos a renunciar a algo pela próxima geração que está vindo? Que evangelho nós vamos deixar para aqueles que estão vindo? Porque a Bíblia mostra algumas pessoas que deixaram a última gota de sangue para que a palavra chegasse até nós. E a nossa geração está disposta a renunciar o quê? Para que a palavra continue sendo levada adiante. Será que a gente está disposto a renunciar o nosso tempo de WhatsApp para ensinar para os nossos filhos quem é Deus? Será que a gente está disposto a renunciar o tempo na frente da televisão, depois de um dia cansativo que todo mundo tem de trabalho, para poder ter um tempo com a nossa mulher, com os nossos filhos, falando de Deus, tendo um momento de comunhão?
Será que a gente está disposto a renunciar à nossa tecnologia para sentar com um filho e com uma filha? Ah, não tenho mais filho pequeno, bispo. Ou para sentar com Deus no chão e bater um papo com Ele? Para sentar no chão e falar: Deus, precisamos conversar. Quantas vezes você renunciou o que você estava fazendo para parar para conversar com Deus? Quantas vezes você parou alguma coisa, falou: Senhor, eu vou parar aqui, que eu quero dar um tempo, eu quero bater um papo com Deus. Em Hebreus 11:32 mostram que alguns homens fizeram isso. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando serem resgatados, porque acreditavam que obteriam uma superior ressurreição do que o resgate da sua própria vida. Entre outras palavras, pessoas abriram mão de viver, preferiram morrer do que viver, renunciaram à vida em prol de uma ressurreição, de uma vida eterna. A gente vê que a fé está relacionada a muitas virtudes, sobretudo a fé muitas vezes exige sacrifício. Um sacrifício que as pessoas não estão dispostas, que é negar a si mesmo. A palavra não nos mostra e não nos ensina uma fé passiva, uma fé para benefício próprio, uma fé para eu pôr a mão e a bênção é minha, uma fé para eu orar porque eu quero um carro novo, uma fé para eu orar porque eu quero uma bênção grande. Parece que a fé só serve para isso. A fé não significa ganhos apenas. A fé muitas vezes vai nos trazer perdas. Muitas vezes nesta vida, para viver pela fé, Edinaldo, vamos perder mais do que nós vamos ganhar aqui. Porque se você me desse todo o seu dinheiro, tudo que você tem, se nós juntássemos todos nós aqui, tudo, você me desse tudo, pelos últimos 20 anos da minha vida que eu estive sobre o altar, pregando, sabe lá Deus para quem? Sabe quantas vezes riram, zombaram, acreditaram, não acreditaram? Não sei. Será que todo esse dinheiro valeria abrir mão de 20 anos da sua vida para você hoje descansar no Senhor? Não sei. Tem coisa que não é dinheiro, amados. Tem coisa que não é o que nós vamos levar daqui. Tem coisas não é o que você vai conquistar aqui. Tem coisas que você precisa entender que não vai ser aqui. Não vai ser aqui. É que a gente está muito focado aqui. Mas tem coisa que não é aqui. Esses homens disseram: eu não quero ser resgatado, quero ser morto. Vou morrer pela minha fé. Porque há uma coisa muito maior. Amados, a fé é uma crença que produz obediência. A fé é uma crença que nos leva a viver a vontade de Deus. A fé é sacrificar e negar a si mesmo. Ou seja, isso significa não apenas ganhos, mas muitas vezes perder. Ganhar pela fé é fácil. Difícil é renunciar pela fé. Ganhar pela fé é prazeroso. Pregar ganho pela fé lota a igreja. Pregar bênção pela fé empolga as pessoas.
Difícil é ensinar que a fé é uma renúncia. O capítulo de Hebreus mostra isso. Olha o 36. Outros, por sua vez, isso é a renúncia da fé, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas, prisões, foi o caso de Paulo, de Pedro, foi o caso do mártir da fé, apedrejado, Estevão, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, homens de fé, afligidos, maltratados, homens dos quais, entre parênteses, o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelos buracos de covas, pelos antros da terra. A galeria dos heróis da fé nos mostra uma série de experiências relacionadas a situações difíceis. Homens que abriram mão da vida, abriram mão de tudo. Então, toda renúncia tem um propósito, uma recompensa divina. A renúncia vai trazer uma recompensa divina, que nós não sabemos se será também nessa vida. E se for aqui, amém. Mas se não for aqui, amém também. O que eu quero que você entenda hoje é que talvez você vai renunciar um monte de coisa, vai abrir mão de um monte de coisa por causa de Deus, e vão te ferir, vão rir de você, vão cuspir na sua cara, vão zombar de você, vão pisar em você, vão te pôr numa cruz, vão te crucificar, vão preferir Barrabás, vão honrar Barrabás em público, vão honrar Barrabás em público, dizer solta Barrabás, crucificam. Mas tenha certeza que o propósito de Deus e a honra de Deus e a coroa da glória de Deus estará sobre a sua vida. Se ainda que nesta terra não te reconheçam, no mundo por vir, se você acreditar, obviamente, como eu acredito, na vida eterna, tenha certeza que você vai receber uma coroa de glória do Senhor, e você ouvirá dele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu encerro com uma palavra que o Senhor me deu quando eu tinha encerrado essa mensagem, e ele me disse assim em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casa, ou casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou propriedades, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Uma coisa eu posso lhe assegurar: se renunciarmos pelos homens, talvez dos homens não receberemos nada, mas se renunciarmos para com Cristo, por causa de Cristo, receberemos muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu encerro dizendo que a decisão é minha e sua. O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a abrir mão? Se você não estiver disposto a abrir mão de nada, a não renunciar nada, a continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, do seu jeito, amém, é uma opção sua. Não tem problema se você quer viver assim.
Agora, não exija que Deus te honre, não exija que Deus faça, não exija a justiça de Deus, não exija nada de Deus, se você não está disposto a negar a si mesmo, para que aí sim, Ele possa te honrar. A renúncia da fé traz a bênção de Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Glórias a Deus. Deus nunca vai tirar nada de você, viu? Deus nunca vai tirar nada de você. Quando nós renunciamos uma amizade errada, não pense que você está perdendo, não. Deus nunca vai tirar nada de você. Quando você renuncia o errado pelo que é certo, você não perde. Com Deus nós nunca perdemos. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu queria que você falasse com Deus. Estamos aqui, olha, batendo recorde de audiência na internet. Já entrou gente aqui, várias famílias. Olha, abre aí o seu coração, fala com Deus nessa hora e diga para Deus: Senhor, se você tem que pedir perdão porque você não está renunciando, se você tem alguma coisa para falar com Deus, fale agora. Fale agora, Pai. Quantas vezes, Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vontade sobre a sua vontade? Quantas vezes o mundo vai nos fascinando tanto que nós não queremos mais abrir mão da nossa vontade. Nós não queremos mais abrir mão para te honrar, para te servir. Pai, eu não recebo isso. Eu não recebo, Deus, que a nossa relação contigo seja uma relação superficial. Senhor, muitos chegam à tua casa na expectativa do que o Senhor tem para oferecer. Muitos chegam para receber, para alcançar, para conquistar. Nós às vezes cantamos que a nossa glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, mas na verdade nós é que queremos ter um nome grande, um nome honrado. O Teu nome, Senhor, foi diminuído pelos homens. Escarneceram do Senhor, colocando uma placa sobre a sua cabeça no Calvário, dizendo ser o Senhor o Rei dos Judeus, zombando. Zombaram de Paulo, escarneceram a Paulo, dizendo que ele estava louco, que as muitas letras o fazia delirar. Escarneceram de Paulo, prenderam José, acusaram José. Oh Deus, maltrataram a Pedro, o espancaram, o jogaram numa prisão. Há relatos de historiadores que ele chegou ao ponto de ser crucificado de cabeça para baixo. O fato é que violentaram tantos homens que renunciaram à própria existência. Nós vemos homens nos nossos tempos que da mesma forma têm renunciado tanta coisa. E às vezes, Pai, nós achamos que a coroa é aqui. Porque lemos na Tua palavra que reinaremos em vida através de Jesus Cristo e pensamos apenas nesta vida, mas não nos damos conta que a verdadeira vida é a vida eterna. Pai, a renúncia pode estar ligada, Senhor, a um relacionamento que nos afasta de Ti. A renúncia pode estar atrelada a um pecado que precisa ser deixado. A renúncia pode ser uma amizade que faz com que a pessoa chore. A renúncia pode ser a um ambiente que faz com que a pessoa viva estagnado, parado.
Agora, toda renúncia tem um propósito, porque o Senhor não tira nada de nós. Senhor, que estejamos sempre dispostos a abrir mão da nossa vida para vivermos a Tua vida, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Faz-nos recobrar o juízo, Deus. Faz-nos entender a esperança do nosso chamamento e que a renúncia é um fato. A renúncia é necessária. A renúncia é uma ação que a fé produz. Homens de fé negam a si mesmo pela fé para viver a Tua vontade, para fazer a Tua vontade. Nos ensina. Eu sei que é difícil para nós. Eu sei que nós estamos tão acostumados a querermos tanto, nós estamos tão habituados em sermos servidos, que nos esquecemos que estamos aqui para servir. Nós estamos tão acostumados a dominarmos o tempo a nosso favor, que nós nos esquecemos que o nosso tempo é Teu, é para Te servir. E o Senhor nos permite, através do tempo, trabalhar, estudar, nos relacionarmos, nos divertirmos, e nós achamos que o nosso tempo é nosso, quando na verdade é Teu, é para o Senhor, é para Te servir, e o Senhor nos permite fazermos algumas coisas com o nosso tempo. Nós nos esquecemos que o dinheiro é Teu, e o Senhor nos permite usarmos para um monte de coisa, mas às vezes nos esquecemos de entregar aquilo que não é nosso, mas devolver aquilo que é Teu, a renunciar a algo em nosso favor, em razão do reino, porque é isso que nos traz abundância e multiplicação. Pai, nos ensina a renunciar à nossa vontade para fazermos a Sua, nos ajuda, ajuda-nos, ó Deus, ajuda quem tem maior dificuldade, ajuda quem hoje está sentado, Pai, sabe, num trono e não sabe agir como Moisés agiu. Entender que o Senhor não colocou ele lá para ele ser neto de Faraó. O Senhor o colocou lá para que ele pudesse Te servir a partir de lá. Que ninguém chegue em lugar algum da vida achando que está ali para ser servido e honrado. Está ali para servir e Te honrar. O Senhor não coloca ninguém num posto alto, grande, para se autopromover. O Senhor coloca alguém num posto alto e grande, para lhe servir no Teu nome, para lhe servir a Tua causa, para lhe honrar o Teu nome. Pois quem quer ser o maior no reino, seja o menor entre os homens. Nos ajuda a entender tudo isso, Pai. Nos ajuda a compreender tudo isso. E que saiamos hoje daqui com esse espírito de renúncia. De renunciarmos à nossa vontade para fazermos a Sua, conforme o Senhor nos ensinou na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos aos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guie você, meu irmão, guie você, minha irmã, por mais uma semana de bênção, de paz e de vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.